Ninguém de nós sofre disso. Nós não somos angustiados. Mas nós vamos estar direcionando a nossa fala dentro de um olhar da teoria reencarnacionista, porque nós temos muitas informações disponíveis na Terra, mas poucas dentro dessa visão que aborda a imortalidade da alma, que vai nos ajudar a trazermos referenciais novos de compreender por que as criaturas, ou nós mesmos, sofremos de angústia. O que traz essa teoria reencarnacionista para nos orientar como modificar, como transformar, como alterar. Então começamos pelo Francisco Cândido Xavier, que no livro Coragem nos ensina assim, considerando a imortalidade da alma. Muitos nascem e renascem no corpo físico, transitando da infância para a velhice, do túmulo para o berço, à maneira de almas cadaverizadas no egoísmo e na rebelião, na ociosidade ou na delinquência a que irrefletidamente se acolhe. Nós vamos percebendo, quando nós vamos estudando o tema angústia, sempre vamos estar nos remetendo a nós mesmos como espíritos imortais, que somos seres que já existimos há muitas eras, com muitas existências, com muitas experiências e muitas delas desconectados da realidade ou da verdade. Prosseguindo com Joana, no livro No Limiar do Infinito, ela ensina nós, ao Espírito, autor do destino, o ser espiritual esculpe, mediante os pensamentos, as palavras e os atos, o que lhe apraz para as conjunturas futuras. Sua meta, através do determinismo das divinas leis, é a perfeição. Mesmo desde o momento da nossa criação, onde éramos simples ignorantes, a partir daquele momento, todo o movimento que impulsiona a evolução do ser em direção ao seu Criador, em direção a Deus, é um movimento que vai nos conduzir à perfeição espiritual. Só que durante o caminho, muitas vezes, em muitas eras, desconectados de nós, ou na nossa ignorância, ou como vemos pela frente, outros referenciais que estão impedindo a nossa educação espiritual, que vai gerar pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, mas em concordância com a harmonia, que vai então harmonizar a própria consciência. O atentado à ordem resulta em desarmonia do equilíbrio que vige em tudo e em toda parte. Quem arbitrariamente desfere golpes contra a ordem sofre a natural consequência, e essa é a vergastada da dor que desperta e corrige do que levanta. Atentado à ordem. Que ordem é essa? Podemos nos perguntar. A ordem divina. Nós que muitas vezes estagiamos distantes da lei de Deus, da divina, nós perturbamos a ordem. Toda vez que nós perturbamos, conscientes ou inconscientemente, vai impactar o nosso psiquismo, que mais cedo ou mais tarde vai manifestar através dos distúrbios, conflitos interiores, uma delas angústia. Muitas vezes pessoas sofrem de angústia e não conseguem entender por quê. Mesmo se analisa nessa existência desde o início aqui, parecia ou parece que está tudo mais ou menos ok. Então, a teoria reencarnacionista que o Espiritismo apresenta, desde esse olhar de continuidade, vai nos trazendo essa proposta de modificação interior através do despertar da consciência para consigo. As tendências que promanam do passado em forma de inclinações e desejos se transformam em hábitos salutares ou prejudiciais quando não encontram a vigilância e os mecanismos da educação. Então, atrás da angústia, obviamente que nós trazemos tendências, inclinações, mesmo que elas sejam inconscientes, que não foram atendidas através de uma vigilância, uma consciência atenta, vigilante, para que ela seja conduzida dentro dos referenciais da verdade ou dos referenciais superiores da vida. Com isso, agora, a metodologia, os métodos educativos que nos são apresentados, para que nós, através desse convite amoroso, exercitamos a disciplina interior, a disciplina dos nossos pensamentos. É natural que nessa fase evolutiva nós vamos perceber muita questão indisciplinada que emerge do nosso inconsciente, oriundo de hábitos e tendências anteriores, que agora, dentro dessa proposta nova, nós, dentro do alto amor, acolhemos e transcendemos, transformamos e somos, então, partícipes ativos dentro do processo de autoeducação.
embaixo, né? Segunda parte. Os impulsos violentos e a comodidade que não se interessa pelos esforços de aprimoramento moral amolentam a individualidade, ressurgindo como falhas graves. Os impulsos. Quando falamos da angústia, entender que a angústia existe em gradações variadas, tantos quantos angustiados existem na terra ou no além. Porque nós todos somos únicos, então essa experiência íntima no tocante ao psicológico emocional, ela também é única. Então, os violentos, a comodidade, retratando por onde o espírito possa ter andado, sem se lembrar hoje no consciente, porém vibratoriamente, a ressonância vibratória ainda podemos estar trazendo em nós. Então, este quadro vai emergir para ser modificado. E a Joana prossegue dizendo, sob o ponto de vista psicológico, a angústia resulta de vários fatores ancestrais, que pode possuir uma carga genética que imprimiu no comportamento a patologia perturbadora. Então não tem uma receita, um referencial apenas do que pode ser, porque todos nós tivemos experiências únicas, ou mesmo que tivemos experiências similares, o registro interior é único, diferente, passamos por famílias, processos educacionais, relacionais muito diversos e sempre interagindo com nosso quadro interior. Isso pode ter ainda permanecido no nosso psiquismo hoje, se sofremos desse conflito. A fixação de pensamentos negativos em que o homem se compraz termina por gerar conflitos graves quando se nega a autoestima e o direito à felicidade, vivencia a autocomiseração. Podemos nos perguntar como me encontro dentro dessa proposta de autoencontro, autodescobrimento. Eu sou uma pessoa que carrego, já percebo se carrego, pensamentos, cognições negativas? A Joana diz que se compraz, muitas vezes nós trazemos dentro de experiências vividas registradas no nosso psiquismo sem perceber. É vital que nós vamos notando este quadro para modificar, porque na medida que nós vamos estar reforçando os nossos pensamentos, sejam conscientes ou inconscientes, nós estamos dialogando de nós conosco negativamente, nos auto-intoxicando e a nossa estima vai para onde? Para baixo. Para baixo. Devido à falta de auto-amor. O convite que Jesus nos faz através do amor-terapia é justamente isso, e de encontro a nós, perceber as nossas limitações, entender que são potencialidades de crescimento e investir na nossa modificação. Com isso, a autoestima vai se tornando alta. Nós vamos melhorar o nosso modo de ser feliz, entendendo essa verdade, também vai modificar. Senão nós vamos entrar pela revolta, como diz aqui. Porque em muitos casos ou gradações de angústia nós encontramos individualidades muito revoltadas dentro dessa proposta de desconexão com o divino, onde nós desestruturamos a harmonização cósmica e hoje achamos que nós somos vítimas. Mas nós sabemos que todos nós nos movimentamos dentro das leis de causa e efeito, onde quer que nos encontramos, e não tem um movimento que passa sem ser atendido ou visto pela vida. As raízes da angústia encontram-se emaranhadas no passado de culpa do espírito, que reconhece o erro e teme ser descoberto. Imaginamos nós, o nosso psiquismo, nós sabemos o que fizemos, porque nós convivemos sempre conosco. Nós podemos ter cometido erros, seja nessa existência ou em outras, que passou despercebido dos outros, ninguém viu. Só que nós que carregamos inscritas na nossa própria consciência as leis de Deus, nunca vamos poder esconder de nós mesmos. Então eu não lembro o que eu fiz, mas interiormente estou trazendo a manifestação desses equívocos. Às vezes se manifesta através da nossa psicologia pelos complexos de culpa. E nós tememos intimamente que aquilo vai vir à tona, que vamos ser descobertos. Então criamos todas as defesas que por si só geram angústias muito variadas. Envolve-se sem dar-se conta num manto sombrio de desconforto moral e sem ter consciência da sua realidade, compreenda, mas não sabendo dirigi-la, transforma em mortificação, em silício que o amargura. Então, é um desconforto muito grande, mesmo que nós sabemos que é desconforto moral, nós no Espiritismo nós aprendemos que é desconforto moral, aquilo vai começando a incomodar. E nós queremos nos libertar disso, que é positivo, por isso que falamos que os conflitos que emergem, desagradável, é saudável, porque são feedbacks internos da nossa própria natureza divina
nos remetendo à atenção que agora é a hora, agora já podemos atuar diferente do que nos condicionamos até aqui. Com isso, nós vamos nos resgatar, saindo dos desculpismos ou desses quadros de amargura que a alma, o espírito, vai desenvolvendo se não vai de encontro à sua essência criadora. Faltando valores morais para o enfrentamento lúcido com a realidade que limita os movimentos, transfere o sentido de responsabilidade para o próximo, para a sociedade e descarrega sua mágoa, rebelando-se, anulando-se. Então, quando sofremos essa patologia, como nos ensina Joana de Ângeles, sem ter conhecimento da raiz das questões e devido à desconectividade de nós mesmos, nós podemos ser aqueles que estamos projetando nos outros, porque os outros me deixem assim. Eu estou assim por causa de fulano, ou por causa da crise financeira, ou do que acontece. Não são estes fatores externos. É sempre a interioridade do espírito em relação ao externo, como nós respondemos. Então, a construção de um sistema de crença mais positivo, mais real, concordante com as leis naturais da vida, nós saberemos interagir mesmo no supermercado harmonicamente, fazendo uma ligação, né? A angústia é estado mórbido que deve ser combatido na sua causalidade. Claro que é um estado mórbido perante os referenciais ou as potencialidades divinas que nós trazemos. Não condiz com a nossa essência, nossa parte saudável. Como vamos combater isso, então? A reflexão em torno dos valores que são desconsiderados. Porque se eu sofro muito de angústia, eu estou desconectado dos valores reais da vida. Eu as desconsidero, porque as minhas prioridades estão dentro da linha materialista, reducionista da vida. Não tem como, a consciência vai se angustiar, porque tem uma outra referência maior a qual está conectada, que eu estou ignorando. A introspecção sobre a oportunidade de despertamento para ser útil. Novamente, se sofro muito de angústia, nós já vimos anteriormente que nós somos seres em essência, às vezes, muito rebeldes. E aqui, então, a Joana nos remete à necessidade de nós despertar para a oportunidade de nos escolhermos a sermos úteis na vida. Porque quanto mais nós aprendermos a sermos úteis na vida, mais geramos equilíbrio. Porque aquilo que desequilibramos outrora no cosmos, agora estamos equilibrando. E volta para nós. Sempre o que damos, vai voltar para nós. E um outro aspecto, o sentimento de fraternidade que deve ser despertado. Então, se sofremos muito de angústia, fomos seres muito egoístas, muito orgulhosos, muito vaidosos. Que agora, então, quando o ser se elege, se escolhe a sair do egoísmo pelo convite da vivência do altruísmo, esses quadros vão ser modificados através do perispírito, através do posicionamento do espírito em si, contribuindo positivamente para o tratamento libertador. Não raro, o portador de angústia cultiva o masoquismo, que resulta de uma conduta egoísta, graças ao que, mediante mecanismo psicológico especial é o de fuga, foge da realidade, por causa da dificuldade íntima. Aí fica fácil projetar na sociedade, nos outros, a responsabilidade pelo meu mal-estar. Mas, na verdade, é uma extensão da relação interna que necessita ser modificada. Não havendo interesse do paciente, é certo que mais difícil se torna a libertação da psicopatologia tormentosa, nos ensina Joana. Claro, porque é necessário que cada um de nós se escolha para modificar esses quadros conflituosos internos, se porventura estamos trazendo. Porque nenhum médico, nenhum profissional pode transcender a consciência nossa. Mesmo que nós insistimos em persistir agora nessa psicopatologia, lembrar que ela é transitória, porque tudo é transitório, mais cedo ou mais tarde, pode levar séculos, esperamos que não, mas mais cedo ou mais tarde, quando a alma, o espírito se posiciona diferente consigo, se elege mudar, vai ser possível transcender. Agora, se nós somos daqueles que não queremos modificar, porque nos comprazemos nesse masoquismo patológico, então vai emergir dúvidas variadas na consciência. Porque a dúvida tem a sua origem a partir do sentimento de discórdia. A criatura discorda existencialmente das leis divinas. Discórdia quer dizer o sentimento contrário às leis naturais de Deus. A angústia às vezes vem oriundo, como falamos, de rebeldias,
que às vezes não temos pouco entendimento dos graus que pode haver. Quando então vamos trabalhando essa questão, nos movimentando diferentes, vamos modificando. A fé é o antídoto da dúvida. A fé raciocinada, ou o desenvolvimento da fé raciocinada, ajuda a erradicação da angústia. Por quê? Porque a fé é o antídoto da dúvida, porque ela é um movimento de concordância com as leis de Deus. Eu não vou me mais opor devido à rebeldia íntima que eu trago. Nós não estamos mais no movimento do que eu quero, e sim do que eu devo. Então vamos entrando no movimento da harmonização em concordância com as leis de Deus. Tratamento eficaz da angústia. A causa da dúvida, que é um outro mecanismo interno, é a insegurança existencial gerada a partir da discordância das leis de Deus. Então nós começamos a nossa fala dizendo que a angústia tem muito a ver dentro desse processo da imortalidade da alma. Porém, é vital entender que hoje, aqui agora, para nós, não é mais o responsável, o nosso movimento lá atrás, o que nós fizemos de equívoco, de contrário às leis de Deus, é como nós nos escolhemos comportar aqui agora. Porque dentro da visão da imortalidade da alma, passado, presente e futuro sempre será presente. Aqui estamos nós e podemos mudar, sempre. A pessoa desconfia de si mesmo, da vida de Deus, de que resulta a ausência da pureza de propósitos, pois a pessoa foge do essencial que há em si mesmo. Claro, devido à desconexão de si consigo, ou decorrente de uma proposta materialista que me percebo como corpo e não como ser essencial, que é o espírito, então eu vou começar a desconfiar da vida. Para que essas coisas? Isso não existe. E assim o meu valor existencial fica pobre, a qualidade existencial da criatura fica reduzida. Isso vai gerando angústia, repetimos, porque interior, no fundo nosso, no profundo eu, nós trazemos as leis de Deus, que nos incitam constantemente a libertarmos-nos e não nos atrofiarmos com os movimentos egóicos. A dúvida é o combate entre aquilo que se percebe e se deveria fazer e aquilo que não se está disposto a realizar. Não se está disposto, entre linhas, lemos a nossa rebeldia, os nossos mecanismos de defesa. Eu não quero, não tenho interesse, eu não gosto. Né? Então, isso vai gerando essas angústias interiores. Então, essa dúvida baira na alma se a criatura não raciocina sobre as leis morais da vida. E por isso, seus propósitos são egóicos. Por quê? O que é raciocinar sobre as leis morais da vida? Raciocinar quer dizer começar a pensar, refletir sobre as leis naturais do universo. As leis morais falam das leis éticas. Se eu escolho me comportar, me movimentar distante ou fora das leis éticas do universo, eu estarei sendo aquela que estarei criando os desconfortos íntimos. Quando escolhemos nos movimentar de acordo com o movimento da lei superior da vida, nós vamos então, não mais tendo propósitos egóicos, mas propósitos genuínos de evoluir, de crescer, de nos curar. Considera a bênção da oportunidade que desfrutas e espanca as sombras da tristeza que periodicamente te assaltam. Claro que não é conosco, com as outras pessoas lá fora. Considera periodicamente. Por que periodicamente? Porque de vez em quando nós nos encontramos assim? Eu tenho para mim que sim, se formos honestos. Por que isso então? Lembra a imortalidade da alma, porque nós trazemos as nossas experiências milenares. O Jung nos ensina que a consciência é o topo do iceberg, o resto tudo é inconsciente. E como nós nos movimentamos muitas vezes distante das leis naturais, trazemos essas tristezas, que retrata a desconexão do eu maior. Então, quando agora emerge, nós não vamos mais expandir as tristezas e nos lamentar. Nós vamos nos acolher e nos amar para transformar estes comandos incorretos. Ainda Joana ensina, evita acumular amarguras defluentes da queixa, da sensação de infelicidade e trabalha-te a fim de que o teu amanhã se apresente menos tenebroso. Nós estamos aqui na escola, no Hospital Terra, justamente para isso, para trabalhar na nossa cura espiritual. Se percebermos, seja lá que aspecto for, abraçamos-nos, acolhemos-nos e vamos investir em nós. Porque essa sensação de infelicidade, novamente, ela retrata o nosso distanciamento do nosso Criador. Porque Deus, sendo amor e infinitamente misericordioso, bom e justo, Ele nos ama a todos.
mas nós às vezes nos afastamos dele. Então que agora vamos à fonte vitalizadora e infinita de recursos de autossustentação, que às vezes estamos carentes por opção, mas possamos fazer escolhas novas. Caso contrário, se nós ficamos na queixa, vamos aprendendo, permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. Mente rebelde. Eu insisto em continuar nas ideias negativas. Elas estão me dominando, eu estou dominando as minhas ideias. Devemos nos perguntar. Nós sofremos ou não de ideias fixas? Ideias fixas vêm a ser as ideias obsessivas. O azedume. Tudo isto vai acumulando no psiquismo, que vai encharcando, até que vai tornando-se mais crônico. Mesmo sendo crônico, nós podemos, como foi tudo condicionado, agora nos decondicionar com escolhas lúcidas, ativas, como seres imortais que somos. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. É aquela tal coisa de sempre transferir para o meio, para fora. Mas agora nós que nos estamos conhecendo com essa proposta, nós vamos, quando percebermos isso, posicionarmos conosco mesmo. Muito bem, sou eu. Porque tudo que eu penso, que eu sinto, diz respeito à minha individualidade. Eu darei uma nova oportunidade aqui e agora. Não importa o que eu sinto, importa o que eu faço com o que eu sinto. Não validar, estruturar, condicionar-se diferente. Angústia, terrível agonia que limita o ser na estreiteza das paredes da insatisfação. Claro, nenhum angustiado, uma pessoa que sofre de angústia, está satisfeita. Nós trazemos muitas insatisfações inconscientes, principalmente da nossa fase mais egoística, porque hoje nós já estamos dentro da proposta de altruísmo, então esses quadros vão trazendo essas limitações interiores, face à falta de objetivo e de essencialidade da existência. A minha existência tem um objetivo essencial? E o que entendemos por essencial? Como é que é o meu posicionamento perante a vida? De preguiça, de entrega ou de posicionamento na verticalidade de quem já se conectou com o superior? Objetivo essencial. Quando estabelecemos esses objetivos, nós encontramos razões de viver, nós teremos forças interiores de superar qualquer experiência que nos chega como mecanismo de crescimento espiritual. Obviamente que tem quadros onde essa angústia despedaça os sentimentos que se tornam estranhos ao próprio paciente. Muito normal quando chega nos quadros mais crônicos, a própria pessoa se estranha a si mesma o que está sentindo, devido a este quadro intenso que eclode do inconsciente, necessitando de ser atendido. E quando fazemos dentro da proposta amorosa, nós vamos conseguir transcender. Porque, lembramos, tudo que emerge em nós tem a ver com o nosso endereço existencial. Pode não ser desta existência. Quando falamos em endereço existencial, dentro do olhar da imortalidade da alma. E nós podemos, porque tudo que emerge, nós também trazemos as competências interiores para gerenciar. Se não sabemos, aprendemos. Todos nós podemos. Vamos partir um pouquinho. Se nós não entramos nessa proposta interior, nós também vamos nos culpar muitas vezes. E vamos aprender que o erro tem origem no sentimento de dúvida, quando a criatura duvida de sua condição de ser essencial, espírito imortal. Fica difícil nos perdoarmos quando emerge os quadros inconscientes dos passos, dos movimentos desconectos da verdade que nós nos permitimos. Lembramos todos, o que emerge é positivo para nós. Pode não ser agradável, transitoriamente, mas nos ajuda a nos entender, perceber. A causa do erro é a ilusão com a qual uma pessoa crê ser apenas o ego. Essa visão materialista, reducionista da vida, que pode gerar muitas angústias para as pessoas, para as consciências imaturas. Mas quando nos percebemos como o céu, o espírito imortal, lembramos, qualquer experiência que nos chega, nós vamos abraçá-la como um mecanismo, como uma alavanca de crescimento espiritual. Só que quem fica nessa ilusão, a pessoa cria dois movimentos. Um é a mitificação, que é justamente a pessoa acredita no que é temporário, no que é impermanente.
em vez de acreditar no que é essencial. E o outro movimento é de mistificação, onde a criatura cria uma falácia na questão do raciocínio e do sentimento, produzindo auto-engano. Nós nos auto-enganamos, auto-iludimos e vamos nos angustiando, gerando esses conflitos interiores. A proposta é se perceber e aprender a trabalhar a honestidade, a sinceridade conosco, a originalidade e desenvolver esse mecanismo constante de atualização. Aqui já vimos que retrata muito essa falsidade, a mentira, e a mentira às vezes também chega a quadros patológicos, que são de difícil erradicação, porém é possível sempre começar, porque nós sabemos que todas as limitações são transitórias. Sempre há oportunidade quando se deseja crescer e desenvolver os valores latentes. Todos nós queremos crescer, todos nós queremos despertar as virtudes, os valores reais da vida. Precisamos nos posicionar talvez diferente do que temos feito até aqui, porque são os próprios luminares que nos ensinam no livro dos Espíritos que nós muitas vezes fazemos esforços mínimos. Então com isso eles estão dizendo, vocês estão fazendo esforços mínimos, porém vocês podem fazer muito mais do que vocês imaginam, quando nós nos acolhemos dentro dessa proposta superior. Quando nós não entramos nessa proposta, pode haver o quadro que eu vou desenvolvendo desespero. O desespero tem origem na discórdia, agravando-se a partir do erro existencial, por meio do qual a pessoa se vê ilusoriamente como o próprio ego, entrando por isso num estado de aridez interna, pelo fato de não se nutrir essencialmente. Nós estamos nos nutrindo essencialmente ou nós estamos nos sentindo áridos interiormente? Como perceber? Nos ouvir. Observar. Estamos nos culpando? Então estamos áridos, estamos rígidos. Nourish, nutrir. Com essas referências interiores de acolhimento. A causa do desespero é a indiferença existencial, porque a criatura no processo de inautenticidade, produzido pelo erro existencial, termina por desconsiderar a realidade divina. Todos nós erramos, não tem um de nós. O importante é nos colocarmos como aprendizes de nós mesmos e não focar no erro. O erro pode servir de alavanca de crescimento quando existe a responsabilidade do espírito perante si mesmo. Ele não perde tempo nem energia vital se culpando. Ele investe na sua transformação. Com o agravamento da dúvida, esse mecanismo de indiferença frente à realidade transcendente leva a um estado profundo de desespero. Lembra, quanto mais nós nos tornamos indiferentes perante o objetivo essencial de nossas vidas, nós vamos nos desconectando de nós. Porque todos nós, ao reencarnarmos aqui na Terra, viemos com uma proposta reencarnatória que é de evoluir, que é de progredir. E se nós viramos a cara ou não queremos atender, aquilo vai gerar processo de conflitos interiores. Prosseguindo devido ao nosso tempo, embora a destinação de glórias imprevisíveis que estão reservadas a todos nós, irmãos dos dois planos da vida, a decisão de fruí-las hoje ou mais tarde dependerá de cada ser. Eu quero crescer, eu quero trabalhar pela minha cura real, eu quero avançar, porque é necessário a consciência se escolher. Pertencendo àqueles que se resolvem romper com a indecisão. Nós já descemos do muro, porque a indecisão fala do posicionamento em cima do muro. Eu quero, mas até onde? Até a primeira dificuldade aparecer, eu fujo? Ou eu quero de verdade, sinceramente, com a conexão e compromisso interior, de auto-resgate, que venha a ser auto-libertação. Os quais avançam com intimorato amor, numa livre opção para colimar o determinismo das divinas leis, a perfeição, a felicidade real, que se começa, que se treina aqui agora. Que possamos refletir nas palavras finais de Joana. Exulta e não chores mais as provas solicitadas, embora a ausência de lágrimas nos teus olhos requeimados. Não permitas que te vejam as paisagens íntimas assinaladas de tristeza. Quanto mais passamos ignorados, melhor crescemos e nos adiantamos. O convite é de amorosidade. Os outros não precisam saber as nossas dificuldades. Nós, sabendo, escolhemos-nos
com mais alegria de viver, transcender os limites, são meramente limites, e acionar os recursos divinos na nossa consciência, investindo em nós tantas quantas vezes tivemos que repetir a mesma experiência, persistir até lograr o êxito, lembrando-nos sempre que todos nós somos filhos de Deus, criaturas divinas criadas por Deus, com amor e para amar. Que possamos recorrer à fonte superior, que é o nosso Criador, para a renovação das nossas ideias, dos nossos conceitos, dos nossos posicionamentos, e nos eleger aqui e agora, a hoje mesmo, já sermos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. E assim, conquistar a harmonia consciencial no nosso evoluir eterno. Muita paz.